Graça e paz, irmãos. Impedido de estarmos reunidos no templo, mais uma vez eu quero gravar esse vídeo para nós meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Quero pensar com vocês sobre o valor de uma alma. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, fala a história de um homem, um publicano chamado Zaqueu. E diz a Bíblia assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje entrou salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estamos diante de um texto muito conhecido pela igreja, conhecido por muitos que estão dentro ou fora da igreja. Mas qual é o valor de uma alma? Eu fico olhando nesses dias as reportagens mostrando que os médicos estão fazendo de tudo para salvar uma vida do coronavírus, e quando eles conseguem que um paciente saia recuperado, a alegria é completa entre os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham ali. A família recebe com alegria. Mas quanto vale uma alma para você? Nesse texto, nós podemos observar que a população estava alvoroçada pela presença de Jesus que passava por Jericó. A multidão apertava Jesus e comprimia ele, querendo tocar. Só queriam tocar no Mestre, para alcançar uma bênção, alcançar um milagre ou resolução de um dos seus problemas, porque a multidão tinha problemas e vários problemas como nós os temos hoje. Lá estava também um homem que vivia naquela região. Um homem, a Bíblia diz que ele era rico e de pequena estatura, mas ele era chefe dos cobradores de impostos. O seu nome era Zaqueu, conhecido como o publicano. Meus irmãos, tinha diante de Zaqueu, entre Zaqueu e Jesus, uma multidão à frente de um homem necessitado. Aquele homem necessitava de Jesus como toda a multidão, mas tinha aquela multidão na frente. Então esse homem queria ver Jesus, mas duas coisas, conforme eu falei, já impedia ele. A grande quantidade de pessoas entre ele e Jesus, e a sua estatura que era pequena, então ele precisava achar um meio de ver Jesus. E para dificultar ainda mais, Zaqueu era visto pelos homens como um cobrador de impostos. Era mal visto pela população, que achava indigno aquele homem de se aproximar de Jesus, e muito menos Jesus de se aproximar dele. Então a multidão queria ver Jesus, mas esquecem que outros também precisam ver Jesus. Outros queriam ver Jesus. Quando Jesus se aproximou de Zaqueu, eles ficavam imaginando assim: cada vez que alguém cobrava os nossos impostos, e às vezes cobravam a mais, eles lembravam que Zaqueu era o chefe daqueles homens. Jesus nos vê de igual modo. Jesus olhou para Zaqueu diferente das multidões. Por isso que a Bíblia diz que Deus subjugou todas as coisas debaixo dos seus pés, para com todos usar de misericórdia. Para Jesus, aquela multidão e Zaqueu tinha a mesma necessidade. E eu consigo ver aqui uma multidão egoísta e convencida. Eles começaram a murmurar. Agora eles não estavam mais questionando Zaqueu, mas eles questionavam Jesus porque estava ali e comendo, ou conversando, ou dialogando com um publicano. Eles faziam campanhas com o desejo de serem abençoados por Jesus.
E a notícia que se espalhou é que, quando ele passasse, quem estivesse à frente de Jesus seria curado, seria libertado, seria restaurado, seria abençoado, mas não imaginavam que poderiam ser também perdoados. Essa era a razão maior pela qual Jesus estava ali, perdoar os seus pecados. Imagina os gritos daqueles homens: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquela multidão estava preocupada consigo mesmo, cada um olhando para si, preocupado com seus interesses próprios. Eram homens, muitos crentes e egoístas, correndo atrás de bênçãos, correndo atrás de coisas que perecem e muitas vezes não daquilo que permanece. Eles não estavam falando de perdão de pecados, eles queriam que Jesus resolvesse os seus problemas. Faltava a eles visão do reino. Não tinham a mesma visão do Mestre em relação aos perdidos, a mesma visão em relação aos doentes, aos pecadores, aqueles que precisavam de Jesus como eu e você. Quando eu vejo grupos religiosos correndo apenas atrás dos seus próprios interesses, então eu penso assim: o quão longe eles estão da visão de Jesus. Graças a Deus, existem muitos que têm ainda a mesma visão de Jesus quanto às almas perdidas, e sabem que uma alma vale mais do que o mundo todo, e que em obediência à palavra do Senhor estão cumprindo o que está em João capítulo 4, versículo 35, dizendo: levante os olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Irmãos, precisamos ver os Zaqueus em nossa volta. Precisamos olhar quantos Zaqueus estão precisando, tentando ver Jesus a qualquer preço, a qualquer custo. Então encontre-os. Encontre esses solitários, esses necessitados que estão precisando de salvação, os mendigos, talvez os drogados, talvez aqueles ricos ou pobres, de igual modo necessitando do Senhor Jesus. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 18 e 19, a Bíblia fala que Jesus estava pregando dentro de uma casa e alguns homens levaram um paralítico até Jesus, sem medir esforços. Esse é o espírito que sempre moveu a igreja de Cristo. Aqueles 4 homens desceram um paralítico até Jesus. E Jesus olhou para eles e disse, para aquele homem disse: perdoados estão os teus pecados. Então aqueles homens arrazoaram em seus corações e Jesus disse: para que vocês saibam que há poder no Filho do Homem, levanta, toma o teu leito, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem saiu andando. Meus irmãos, Jesus despreza esse grupo egoísta que estava diante de Zaqueu. Jesus viu Zaqueu. Jesus viu aquele homem em cima de uma árvore tentando vê-lo. O alvo de Jesus era agora um Zaqueu que jamais imaginava que o Mestre conhecia ele pelo seu nome. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus falou a seguinte palavra no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Jesus já queria estar na casa de Zaqueu. Jesus agora queria salvar toda a família daquele homem. Jesus queria se aproximar um pouco mais daquele homem. A multidão odiava Zaqueu, mas Jesus o amava. E a multidão murmurava, mas Zaqueu o aguardava. A multidão tinha muita fé, mas nenhuma visão. Jesus não exclui ninguém. A multidão exclui. E Jesus acredita que todos podem se arrepender, inclusive Zaqueu. Existe uma expectativa maravilhosa no coração de Jesus acerca do arrependimento e salvação do perdido. Para Jesus, não tem essa história de: essa pessoa não tem jeito, esse não vai mudar nunca, esse daí, eu não acredito que ele possa mudar um dia. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Zaqueu também deve ter ouvido isso. Zaqueu, porém, se levantou e disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou retribuir, ou seja, eu restituo 4 vezes.
Jesus não estava falando nada com eles. Jesus não estava cobrando nada de Zaqueu. Mas a simples presença de Zaqueu na vida, de Jesus na vida de Zaqueu, fez com que aquele homem demonstrasse agora um arrependimento, uma mudança de pensamento, uma mudança de rumo, uma mudança de comportamento. Ele agora não tinha mais intenção de defraudar ninguém, agora ele queria restituir, ele não tinha mais intenção de tirar nada de ninguém, ele não estava agora querendo ser mal visto pelos homens, agora ele queria ser visto por Jesus. E quando nós somos bem vistos por Jesus, o mundo nos vê de forma diferente. A proposta de Jesus era que eles pudessem entender que não há vida que não possa mudar com a presença dele. Quem não crê que alguém possa mudar é porque ainda não teve uma mudança efetivamente com o Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo que a igreja precisa crer que é possível o torto se endireitar, sim. Jesus acredita, sim, Jesus acredita nisso. E Ele deseja mover-nos a aceitá-lo. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que lhe havia perdido. Foi assim que essa parábola encerra. Ah, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Sabe? Ele fará coisas que os nossos olhos jamais viram. Ele faz aquilo que nós não imaginamos. Sabe? Eu fico pensando aqui de uma forma muito simples. Houve uma parábola também, chamada parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, do 11 ao 32, mas no versículo 24, quando o filho voltou, o pai disse as seguintes palavras: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, a regozijar-se. Para Jesus, a alma de Zaqueu tinha valor. Para Jesus, a alma daquele homem, sabe, descido pelo telhado por 4 amigos, também tinha valor. Para Jesus, a alma do filho pródigo tem valor. Olha para mim, meu irmão, você tem valor. Eu quero falar essas últimas palavras para você. Você tem valor. Não acredite se disserem que você não vale nada. Jesus morreu por você. Ele te ama. E Ele se interessa por você. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique na paz do Senhor.